Hoje nós vamos começar, então, a unidade 5, Cultura e Política na Roma Antiga. Nós vamos fazer uma introdução do que é que nós vamos estudar nessa unidade. Nós vamos perceber que é preciso estudar a fundação de Roma e nós vamos considerar, então, a influência dos etruscos no processo de fundação da cidade de Roma. Nós vamos identificar as características da sociedade romana do período republicano e o próprio conceito de república, que é o legado dessa sociedade para a nossa contemporaneidade. Até hoje nós utilizamos, como no Brasil, a forma de governo republicana, porque nós herdamos dos antigos romanos. Nós vamos identificar e compreender os conflitos entre os plebeus e patrícios durante a República e listar as principais conquistas da plebe, das camadas mais populares. Nós vamos compreender as circunstâncias que levaram à queda do Império Romano. Nós vamos relacionar essas circunstâncias com o processo de ruralização da economia e também com as invasões germânicas. Unidade 5. Cultura e Política na Roma Antiga. Roma, atual capital da Itália, é uma cidade que existe há quase 3.000 anos. Sua idade é facilmente perceptível pelas construções de diferentes épocas encontradas no centro e nos arredores de sua área urbana. Mas por que o patrimônio cultural dos antigos romanos continua tão importante nos dias atuais? Então, essa é uma resposta que nós vamos ter no estudo dessa unidade, Por que, então, estudar essa cultura, essa cidade, esse povo romano? Em seu conjunto, essas construções compõem um valioso patrimônio histórico, que fornece informações sobre a cultura e a sociedade que lá se desenvolveram ao longo do tempo. Por isso mesmo, o simples exercício de caminhar pelas ruas de Roma pode dar aos seus visitantes a sensação de percorrer um verdadeiro museu a céu aberto. Afinal, uma história diferente e fascinante pode ser facilmente descoberta em muitas de suas esquinas. Como nós vimos nos objetivos do estudo dessa unidade, da cultura e política romana, nós vamos ver que os assuntos que nós vamos estudar, eles estão diretamente relacionados às lógicas de organização sociopolítica de Roma, nos períodos da monarquia, da república e do império, articulando-se a expansão romana pela região do Mediterrâneo e permitindo analisar as diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio na constituição do poder romano e na divulgação de sua cultura. Conteúdos que auxiliam no desenvolvimento do nosso conhecimento de heranças históricas dos romanos que nós temos até hoje, principalmente na nossa sociedade. Nós temos, sobre a Roma Antiga, nós costumamos ver bastante filmes, jogos, histórias de aventuras, sempre relacionadas ao mundo romano antigo. E nós vamos ver aí que o monumento, por exemplo, o Coliseu, que é o monumento que nós estamos vendo agora, ele está sempre retratado em jogos, filmes. Nós vamos ver também que o patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, jurídico da Roma Antiga, nós vamos perceber questões jurídicas que nós usamos até hoje. A questão da linguagem, nós vamos ver que nós temos influência de muitas expressões na nossa língua portuguesa. Nós vamos ver que os nomes científicos que nós utilizamos na nossa língua portuguesa, eles são todos derivados do latim. Temos também retratados em muitos filmes, em muitos jogos, os espetáculos públicos que eram realizados na Roma Antiga. Nós vamos perceber em vários jogos, principalmente no Coliseu, nessa obra que a gente pode observar, que acontece, muitos jogos têm imagens dos espetáculos públicos da Roma Antiga,
Então, é muito curioso e muito abrangente o estudo da cultura e da política da Roma Antiga. O primeiro capítulo que nós vamos ver da unidade 5 é o capítulo 14, que diz respeito à mitologia e o poder na Roma Antiga. Nesse capítulo, nós vamos conhecer a explicação do que é a mitologia, conhecer a explicação mitológica e histórica sobre a Roma Antiga. Nós vamos entender a organização política e social da primeira fase histórica de Roma. Nós vamos compreender o significado da palavra república, que é, o nosso governo é republicano, então nós vamos aprender de onde que veio esse tipo de governo. Nós vamos fazer um paralelo, então, do que é hoje e o que era na Roma Antiga. Nós vamos identificar as características da República Romana em seus aspectos político, administrativos e sociais. O capítulo ele vai se desenvolver com um eixo central. E qual é esse eixo central? É a organização política do mundo romano. Nós vamos ver que ela vai se iniciar com o povoamento da Península Itálica e a fundação de Roma, desde as suas origens lendárias até a instauração da República. E ela vai culminar com transformações políticas e o papel de suas instituições fundamentais, contribuindo para o aprofundamento do nosso conhecimento sobre a Roma Antiga.